O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechou 2024 em 4,83%, acima do teto da meta estipulada pelo governo federal, que era de 4,5%. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. Em dezembro, o indicador teve um avanço de 0,52%, cerca de 0,13 ponto percentual acima da taxa de novembro. A maior variação e o maior impacto vieram da alimentação e do setor de bebidas, com mais de 1%, seguido por transportes, com 0,67%. Para repercutir esses números, eu converso agora com o economista Ricardo Buso. Ricardo, bom dia, bem-vindo aqui ao Alerta Brasil. Como é que você enxerga esses números divulgados há pouco pelo IBGE de uma inflação que novamente estoura o que estava sendo estipulado como o que deveria ser ideal pelo governo? Bom dia, Jonathan. É claro, a gente enxerga com muita preocupação, porque nós temos uma meta a cumprir, ela já não foi cumprida em 2022, 2023 foi cumprida, 2024 agora não novamente. Então vira algo meio provisório, né? Mas, apesar de ter de 4,83% não ser uma inflação alarmante, fora da meta, sim, fora do teto da meta, inclusive, mas não alarmante para os padrões brasileiros, porque nós estamos acostumados, mas eu tenho uma sensibilidade maior nesse caso com alimentos, né? Justamente a parte da inflação que mais afeta as classes de menor renda. Por exemplo, alimentos em geral, o grupo de alimentos e bebidas variou 7,69% contra 1,03% do ano passado. E o mais grave, na minha avaliação, que afeta quem tem menor renda, a alimentação no domicílio variou 8,23% contra uma inflação negativa de alimentos no domicílio em 23 de 0,52%. Então, essa passagem, esse choque é muito forte para a população. Cabe aí uma sensibilidade especial. É exatamente isso, né, Ricardo? A gente teve um aumento na inflação em um item que é essencial para todo mundo, mas que é mais perceptível para a família de baixa renda, porque a alimentação é aquele item essencial, né, para essas pessoas. Então, aquela percepção que a gente veio passando ao longo do ano, de que toda vez que ia ao supermercado, os preços estavam mais caros, se confirma agora com a inflação. E interessante você fazer esse comparativo em relação ao ano passado, né, porque tivemos uma alta realmente muito expressiva. Sim, a prioridade da baixa renda, principalmente, é garantir o sustento da alimentação. Então, apesar de nós falarmos de um índice geral de 4,83%, que não é baixo, nós estamos falando aquela inflação da dona de casa do supermercado, que vai para garantir o abastecimento da família, ela é 8,23%, ela é muito maior. E tem uma série de questões aí. Primeiro ponto, todo mundo sabe, dos desafios climáticos que nós tivemos em 2024, que não foram pequenos, afetou de fato a produtividade em geral, né, das commodities agrícolas. O outro ponto é o câmbio. Muitas pessoas pensam no dólar simplesmente por importado, mas não é bem assim. Esses produtos consumidos mundialmente em larga escala, chamadas commodities agrícolas, como se diz no jargão, elas são precificadas em dólar. Ora, nós somos os maiores produtores de soja, né? Então não deveria ter impacto em tese. Só que isso é vendido no mundo inteiro. Se eu não acompanhar, se o produtor brasileiro não tiver remuneração da exportação, ele não vende aqui e falta. Então ele segue a cotação externa. E um dos problemas do câmbio é a política fiscal que o Banco Central vem tentando contornar através dos juros. Apesar de ser uma linguagem muito complicada, de ser cheio do economês, mas afeta o bolso, como nós estamos vendo na renda do trabalhador, na renda da população. Interessante a gente abordar essa questão do dólar, porque a gente vem de um movimento de alta do dólar em relação ao final do ano passado e seguimos assim. Ou seja, se a moeda norte-americana, o custo, o valor não for controlado, isso pode dar uma prévia do que vem pela frente em relação à inflação de 2025? Olha, nós já tivemos em 2024 uma variação de 27% no dólar.
o mundo está mais tenso. Aqui no Brasil tem um componente muito forte para câmbio, que são as contas do governo, como o mercado está olhando tudo isso. Mas eu tenho um fator externo muito forte, que é a posse de Donald Trump, agora daqui a 10 dias exatamente, que o próprio Banco Central dos Estados Unidos começou a olhar que talvez ele vá reduzir o ritmo de redução de juros lá. Por quê? Tudo que Donald Trump promete é uma política que gera inflação por lá. Se isso acontecer, ele vai precisar de mais juros do que esperava. E aí você tem dólar indo para lá e deixando o resto do mundo, impacta o mundo todo. Então nós temos a nossa preocupação doméstica e a preocupação externa com essas ameaças, com essas bravatas, só está aumentando. Então, no curto prazo, nós não temos nenhum cenário de acomodação para esses fatores, infelizmente. A inflação é um ponto que influencia no valor do dólar, Ricardo? Sim, porque eu tenho a desvalorização, é o poder de compra entre uma moeda e outra, a relação entre uma moeda e outra. Então, quanto mais desvalorizada está o meu poder de compra em real, por exemplo, menos ele vale em relação ao dólar. Então, eu tenho, sim, uma relação entre as duas grandezas. Fazendo uma retrospectiva, né, histórica, nós tivemos inflações muito mais altas em relação a isso. Nós estamos numa inflação controlada nesse momento. Qual é a sua análise? Olha, nós passamos quem tem mais de 40 conviveu com a hiperinflação, né? Mais de 1000% ao ano, é um período negro na nossa história. Então, desde aí de final do início de 2000, final aí, dos anos 90, nós temos uma outra realidade no Brasil muito mais civilizada. Então, quando a gente fala em 4,83% de inflação, nós não estamos falando de nenhum pecado, de algo que vá acometer nossas perspectivas, nada disso. Porém, nós precisamos saber que há um regime de metas de inflação a ser cumprido e que vem sendo negligenciado, ano sim, ano não, ele é cumprido, vem sendo bastante desrespeitado. Então, o que nós precisamos é de uma regra. Esse regime de metas, essa meta de inflação estabelecida é factível para a nossa realidade? Vai afetar crescimento? Agora, o que não dá é para mudar com o jogo andando, mudar quando você não consegue cumprir. Então, se tiver que fazer uma mudança nessa regra, nessa meta que hoje é de 3% ao ano, podendo chegar a 4,5%, que nós estouramos, tem que se fazer, óbvio, se esse for a análise, no momento que conseguir cumprir. Senão, uma mudança de regra, né, gera muita desconfiança e a coisa só piora. Vamos falar um pouquinho agora sobre um grupo que registrou deflação, o setor da habitação. Isso foi impulsionado pela queda no custo da energia elétrica. Sim, a energia elétrica variou, foi o único grupo, né, com queda, e essa tarifa, essa bandeira verde da conta de energia elétrica trouxe o grupo habitação para baixo, ajudou nesse ponto. Óbvio que ajudou na inflação, é um alívio, mas ainda não foi suficiente. Quando a gente tem o sistema elétrico como um todo, o principal alvo é a sustentabilidade. Então, esperamos que, apesar da ajuda na inflação que não foi suficiente, que o sistema se mantenha aí íntegro e operante com toda a capacidade que o país precisa. Ricardo Buzzo, obrigado pela entrevista, por ajudar a gente a decifrar esses números todos por trás da inflação de 2024. Essa que já é a principal notícia desta sexta-feira e, claro, vai seguir trazendo repercussão ao longo do dia. Inclusive a expectativa, né? Se parte da equipe econômica, como o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai dar alguma declaração ao longo do dia em relação aos números divulgados agora há pouco pelo IBGE. Obrigado mais uma vez, bom fim de semana para você. Obrigado, sempre à disposição.